2 de Pedro 3, versículo número 18. Assentados como todos estão, vamos recitar esse texto, já porque ele é pequeno, dá para nós fazermos isso. 2 de Pedro 3, 18. A ordem que nós temos aqui de crescermos na graça, crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então vamos todos juntos, a uma só voz, assentados mesmos como os irmãos, as irmãs estão. Vamos fazer a recitação desse texto. Todos juntos, vamos lá? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3, 18. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra e que Ele possa estar nos ensinando cada vez mais acerca dessa verdade. Amém. Irmãos e irmãs, na semana passada a gente iniciou mais um tópico dessa série, conforme nós falamos, sobre crescimento espiritual. E qual foi o tópico que nós iniciamos semana passada? Nós começamos a ver a essência do crescimento espiritual. Qual é a natureza, qual é o conteúdo deste crescimento na graça, deste crescimento no conhecimento de Deus, deste conhecimento na comunhão com o Senhor. Então, de certa forma, nós concentramos a nossa atenção em apenas um dos aspectos que trata sobre a natureza desse crescimento. Ou seja, crescer espiritualmente significa ter um maior conhecimento espiritual. Crescer espiritualmente significa ter um maior conhecimento espiritual. E com isso, o que foi que nós defendemos? Simples. Quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra, quanto mais nós crescemos nesse conhecimento das coisas de Deus, das coisas do Senhor, nós estaremos crescendo e crescendo espiritualmente. De certa forma, essas duas coisas, elas são inseparáveis. Que coisas? Crescimento espiritual com o aumento do nosso conhecimento espiritual. É por isso que Oséias falou, lá no capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Então, não é algo estático, não é algo que você chega a um ponto que não precise mais, não. Enquanto nós aqui estivermos, ao longo da nossa caminhada cristã, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, o que é que se requer de nós? Que conheçamos mais a Deus. Não é o mero conhecimento intelectual, não, mas é o conhecimento que nós chamamos de conhecimento experimental, de saber quem é Deus, se relacionar verdadeiramente com Ele, aprofundar a comunhão com Ele mediante esse conhecimento. Então, em essência, em primeiro lugar, crescer espiritualmente é justamente isso, aprofundarmos ou aumentarmos o nosso conhecimento espiritual, ao conhecimento sobre Deus e sobre as coisas de Deus em relação à nossa vida. Muito bem, hoje, com a graça do Senhor, a gente vai tentar abordar mais dois outros aspectos que fazem parte da essência desse crescimento espiritual. Além de aumentarmos o nosso conhecimento espiritual, quando nós crescemos na graça, meus irmãos, quando nós crescemos espiritualmente, minhas irmãs, nós passamos a ter um profundo deleite pelas coisas espirituais. Quando nós crescemos na graça, quando nós crescemos espiritualmente, nós passamos a ter um profundo deleite pelas coisas espirituais. Semana passada, a gente viu do conhecimento das coisas espirituais. Hoje, a gente vai se ater ao prazer, ao deleite, à satisfação com Deus e sua presença na nossa vida, que é também a essência, que é também a natureza do crescimento espiritual. Em outras palavras, nós estamos dizendo, e iremos aprofundar mais esse ponto, que o crescimento espiritual, ele consiste em um maior prazer que nós passamos a ter da pessoa de Deus, em uma maior satisfação que nós passamos a ter da pessoa do Senhor. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que esse prazer em Deus que nós experimentamos, quando nós crescemos espiritualmente, ele não acontece de maneira aleatória, ele não acontece sem razão,
Ele não ocorre sem motivo, não jamais, mas via de regra, ele é resultado de duas coisas que acontecem ou que devem acontecer em nossas vidas. Em primeiro lugar, ele é resultado da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com o Senhor. Quando nós nos salvamos, ou quando nós somos salvos por Deus, a palavra de Deus diz que a parede da separação que nos distanciava do Senhor, ela foi derrubada, ela foi derribada. E através da obra de Cristo, Deus nos propicia a comunhão com Ele, de sorte que passamos a ter uma só vida no Senhor. E aí, na medida em que nós aprofundamos essa comunhão com Deus, na medida em que nós buscamos cada vez mais a sua presença em nossas vidas, isso vai ser, em essência, o nosso crescimento espiritual. Isso vai ser, em essência, o nosso crescimento na graça. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a necessidade que eu, você, todos nós temos de nos desenvolvermos espiritualmente, porque esse desenvolvimento consiste em aprofundarmos cada vez mais a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E eu queria aqui chamar a atenção para a experiência que vivenciou Davi. Conforme nós já falamos, e a Bíblia atesta, o homem segundo o coração de Deus. Na medida em que ele mantinha comunhão com o Senhor, na medida em que ele experimentava profundamente a presença de Deus na sua vida, mais ele crescia e crescia espiritualmente. Veja aí, Salmo capítulo 16, ou Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Eu acho muito legal esse texto, porque ele nos ensina justamente essa verdade. Que verdade? Nossa comunhão com Deus, gerando alegria no Senhor, que é a natureza do nosso crescimento espiritual. Salmo 16, versículo 11. Sobre esse ponto, né, da nossa satisfação em Deus, há um livro muito bom, John Piper, Satisfação em Deus. Um livretinho pequeno, salvo engano, quem foi para a Consciência Cristã há 2 anos recebeu na medida que fez sua inscrição no encontro. Então, é uma leitura indispensável para a nossa vida. Nós podermos aprender o que é nos satisfazer em Deus, podermos experimentar essa realidade e os efeitos que isso vai gerar na nossa vida. Então, vai gerar justamente o crescimento espiritual, ou vai ser uma comprovação desse crescimento. Olhem só aqui o que Davi nos fala. Salmo 16, versículo 11. Ele diz, em relação a Deus, ele diz, em relação ao Senhor: Tu me farás ver os caminhos da vida. Veja agora, na tua presença, ou seja, na presença de Deus, na comunhão com o Senhor, o que é que há em nossas vidas? A plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então veja, meus irmãos, que nós que somos salvos, nós que somos remidos, nós somos essas pessoas bem-aventuradas, conforme a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque a presença de Deus, ela gera esse deleite no nosso coração. A presença de Deus, ela gera esse prazer de Deus nas nossas vidas. Por isso também nós nos distinguimos. Por isso também nós nos diferenciamos das demais pessoas que existem no mundo. São pessoas que não experimentam essa satisfação, procuram a satisfação em coisas que em si mesmo não geram uma perfeita alegria e ficam à cata dessa felicidade, sem contudo não encontrar, sem contudo não experimentar em sua vida. Nós não, seguimos um caminho diferente. Nós não, seguimos um caminho contrário. Uma vez que nós estamos na presença de Deus, Davi diz, a plenitude de alegria. Não é uma mera alegria, não é uma mera satisfação, mas é uma plenitude, é estarmos cheios da alegria que vem de Deus, é estarmos cheios da alegria que vem do Senhor. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande privilégio, minhas irmãs, nós temos. É por isso que a nossa trajetória cristã, ao longo da nossa caminhada, é diferente. Não obstante muitas vezes passarmos por dificuldades, não obstante muitas vezes passarmos por tribulação, existe no mais profundo do nosso ser essa alegria. Que alegria? Estamos na presença de Deus, estamos na presença do Senhor. Por isso, aconteça o que acontecer, essa alegria
essa satisfação jamais será tirada de mim. Então, quanto mais eu cresço espiritualmente, mais eu aprofundo minha comunhão com o Senhor e mais eu me deleito em Deus, mais eu me satisfaço no Senhor. É o primeiro resultado. Mas não só isso. Esse deleite em Deus, esse deleite nas coisas espirituais, que é a essência do nosso crescimento na graça, ele é resultado também do conhecimento que passamos a ter de Deus, do conhecimento que passamos a ter do Senhor. Veja que, nesse aspecto, nós ligamos aquilo que nós estudamos na semana passada. Foi o que nós vimos na semana passada, que nós devemos aprender de Deus. E o crescimento espiritual possibilita isso. E quando eu conheço mais a Deus, quando eu conheço mais o Senhor, mais esse deleite será uma realidade na minha vida. Veja uma outra experiência aqui, de um outro servo de Deus, quanto a isso. A experiência do salmista Asaf. Abram aí, por favor. Salmo 73. Salmo 73. Isso não significa dizer, e é bom a gente frisar aqui, que não existirão instantes em que nós estaremos abatidos, entristecidos. Isso vai acontecer, e como acontece. Contudo, nós não vamos permanecer nessa situação, porque Salmo 73, versículo de número 25, mas nós temos o recurso, diante desse momento de abatimento, para poder mudar a situação e mais uma vez experimentarmos a satisfação que vem do Senhor. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui a Asaf. Ele viveu essa experiência. A gente vai ver depois um contexto aqui bem geral da passagem para chegarmos a essa conclusão. Mas vamos logo para aquilo que ele testemunha, vamos logo para aquilo que ele fala, daquilo que ele sentia por Deus. Veja, versículo 25. De certa forma, é um pouco do espírito dessa canção que nós acabamos de cantar agora, né? Da satisfação em Deus, da satisfação com o Senhor. E olha que nem foi programado, não é porque os irmãos da equipe não sabiam, mas isso harmoniza. Veja, versículo 25, olha só como pensava Asaf. Olha só: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, não havia ninguém, além de Deus, em quem o salmista aqui ele se comprazia, ele se alegrava. Sua alegria estava posta em Deus, seu prazer estava posto no Senhor. Então, não existia, quer no céu, não existia na terra, uma outra razão, um outro motivo no qual o salmista se satisfazia, além de Deus, além do Senhor. E este, meus irmãos, e este, minhas irmãs, é o sentimento que nós também devemos ter em nossas vidas. Possa chover pedra, né? Possa ocorrer o que acontecer ao longo da nossa caminhada, mas essa satisfação, esse sentimento, ele não pode jamais ser exterminado no nosso coração. E veja que o salmista Asaf, ele chegou a essa conclusão, ele experimentou essa realidade, não foi aleatoriamente, mas foi o resultado direto do conhecimento que ele obteve de Deus, o resultado direto do conhecimento que ele obteve no Senhor. Na verdade, quando você lê a parte inicial do Salmo 73, você vê o salmista aqui decepcionado. Por quê? Ele olhava o mundo ao seu derredor e via cada vez mais os ímpios prosperarem. Então isso abateu o seu coração, isso gerou tristeza à sua vida. É a experiência que ele conta logo no início do Salmo. Veja aí, versículos 1, 2 e também o versículo número 3, Salmo 73, olha só: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quase que o salmista aqui se desencaminhava dos caminhos do Senhor, porque ele olhava ao seu derredor e via justamente isso, os ímpios prosperarem. E a conclusão é que ele chegou: o que é que adianta se vir a Deus? O que é que adianta se vir ao Senhor? Se por um lado, quanto mais sirvo, quanto mais me dedico, quanto mais eu zelo por Deus, mas eu vejo as pessoas que não estão nem aí para o Senhor se darem bem, entre aspas, em sua vida.
E cá para nós, meus irmãos, não é esse o sentimento que muitas vezes a gente tem? Quando a gente olha determinadas pessoas que não têm o menor temor a Deus, que não servem ao Senhor, e parece que tudo dá certo para ela, ao passo que para nós, que procuramos andar no caminho do Senhor, quanto mais nós procuramos ser fiéis, quanto mais nós procuramos nos dedicar, mais tribulação, dificuldade, contrariedade sobrevém às nossas vidas. Não é muitas vezes isso a nossa experiência? Então, se nós não tivermos cuidado, a gente pode cair justamente nesse pensamento inicial que Asaf tinha aqui, entendeu? De se desviar do Senhor. Por quê? Porque via a prosperidade dos ímpios. Contudo, ele teve uma experiência com Deus. Contudo, ele teve uma experiência com o Senhor. Ele vislumbrou Deus na sua majestade, na sua grandeza. E quando ele teve essa contemplação do Senhor, ele passou a entender tudo isso que se dá na sua vida. Porque no final, apesar de temporariamente os ímpios prosperarem, mas no final eles experimentavam o juízo de Deus. E aí, quando ele obteve esse conhecimento, ele chegou a essa expressão, ou chegou a essa conclusão, que nós vimos no versículo 25, que ele se comprazia em Deus, não existia outro, quer no céu, quer na terra, em quem ele se alegrava. Vejam aí, versículo número 7, Salmo 73, versículo número 7, olha só. Versículo 17, desculpa, versículo 17, Salmo 73, versículo 17. Se você olhar o contexto anterior, ele vê, né, toda a prosperidade dos ímpios. Aí ele chega no versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou seja, entendi com o fim deles. Então veja, quando ele entendeu quem é Deus, e todo o programa, todo o plano de Deus em relação à vida das pessoas, e o justo castigo que Deus impede em relação aos desobedientes, aí ele compreendeu, aí ele se satisfez no Senhor, aí ele se satisfez em Deus. Então, meus irmãos, crescer espiritualmente é isso, é nós aprofundarmos cada vez mais o nosso deleite, é nós nos satisfazermos cada vez mais no Senhor. Eu acho interessante que sobre essa questão da satisfação em Deus, Agostinho, ele falou o seguinte, abro aspas para Agostinho, ele disse: inquieto está meu coração enquanto não repousa em ti. Inquieto está o meu coração enquanto não repousa em ti. Essa é a inquietação que a gente tem, né? Que somente é satisfeita em Deus, que somente é satisfeita no Senhor. Tanto é que o mesmo Agostinho, em escritos anteriores, ele dizia o seguinte, que o homem, ele tem um vazio no seu coração tamanho de Deus. Deus é infinito, então somente Deus pode preencher verdadeiramente, somente Deus pode preencher satisfatoriamente os anseios do nosso coração. Por isso a realidade de vida do salvo, por isso a realidade do crescimento espiritual é fazer com que nós experimentemos intensamente e profundamente essa satisfação no Senhor, essa satisfação em Deus. E quando nós olhamos, meus irmãos, quando nós consideramos, minhas irmãs, na palavra do Senhor, a gente percebe pelo menos duas observações que a Bíblia ela nos dá em relação a esse deleite que nós devemos ter em Deus, a esse deleite que nós devemos ter no Senhor. Em primeiro lugar, que isso é obrigatório na vida do salvo. Isso é um imperativo na vida de toda e qualquer pessoa que é regenerada. Deus nos exorta, Deus ele exige de nós que nós nos alegremos nele. Não é uma opção para nós, é uma ordem, é um mandamento que Deus prescreve na sua palavra, que ao longo da nossa caminhada, nos satisfaçamos cada vez mais nele, nos alegremos cada vez mais no Senhor. Então, esse é o objetivo de vida que nós devemos ter ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Vejam, por exemplo, o que o salmista Davi fala no Salmo 32. Abram, por favor, aí. Salmo 32. É interessante que nesse livro que eu citei para vocês, Plena Satisfação em Deus, de John Piper, ele fala justamente isso. Se você não se alegra em Deus, como ele exige que você deva se alegrar nele, você está pecando contra o Senhor. Porque é uma ordem, Deus nos exige que nos satisfaçamos nele. Então, se isso não está acontecendo, se eu não estou me alegrando em Deus, se eu não estou me satisfazendo em Deus, eu estou distanciado daquilo que ele requer de mim. Então veja, meus irmãos, que isso é uma coisa que você não pode brincar. Ao longo da sua vida você deve buscar, e você não pode descansar enquanto não estiver experimentando essa realidade na sua vida.
Não é uma coisa que você deva deixar para amanhã, não, mas é algo que você deve buscar hoje, agora. É urgente, é necessário para a nossa vida. Veja o que o salmista fala, Salmo 32, versículo 11. Você tem aqui um imperativo, você tem aqui uma ordem da palavra. E que ordem é? Que imperativo é? Está claro, veja o que Davi diz aqui, versículo 11: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Não é opção não, meus irmãos. Há 3 imperativos aqui. Todos esses 3 imperativos, eles estão relacionados à nossa satisfação com Deus. Ele fala em nós nos alegrarmos, ele fala em nós nos regozijarmos, e ele fala em nós exultarmos. E para quem que ele dirige essas palavras? Aos justos, que ele menciona aqui no versículo 11. E não só isso, ele dirige essa palavra aos retos de coração. A nossa alegria, o nosso regozijo, a nossa exultação tem um objeto. Que objeto? O Senhor, Deus. Então é a palavra dirigida a cada um de nós, irmãos e irmãs. É uma ordem que Deus prescreve a cada um de nós, que ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida aqui na terra, cada vez mais experimentemos em Deus a alegria, a exultação, a satisfação, porque é isso que Ele exige de cada um de nós. Contudo, isso só acontecerá quando nós crescermos e crescermos espiritualmente. Essas duas coisas, elas andarão juntas. Quando você se desenvolve na graça, você se satisfaz cada vez mais em Deus. Se você não se desenvolve na graça, você não se satisfaz cada vez mais em Deus. Então, a nossa busca, a necessidade dela, a urgência desse aspecto na nossa vida. Vamos lá para o Novo Testamento, texto conhecidíssimo nosso, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Também como um imperativo. Imperativo para quê? Nos deleitarmos em Deus, que é a essência do crescimento espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Há um livro muito bom, se vocês não leram, leiam. Ele tem como título Os Ladrões da Alegria. É do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele trabalha alguns ladrões que procuram roubar a nossa alegria, baseado aqui na carta aos Filipenses. Então é uma leitura aí que eu indico a vocês. Ladrões da Alegria, muito boa, reforça isso que nós estamos ensinando hoje pela manhã, além de plena satisfação em Deus. E um outro indicativo de livro é Plena Satisfação no Senhor, que é também de John Piper, mas só que é uma versão mais grossa. Depois, se os irmãos quiserem, eu dou essa biografia todinha. É uma biografia fundamental para nós, que vemos tristes, abatidos e que precisamos nos alegrar cada vez mais em Deus, em busca de Deus, é o livro, certo? Então diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Paulo, ele nos ordena, o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então você tem aqui a ordem de nos alegrarmos em Deus, o objeto da alegria, Deus, e o tempo em que isso deve acontecer. Quando? Sempre, independente das circunstâncias, sempre, independente das situações, quer sejam elas boas ou ruins, a ordem ela permanece de nos alegrarmos no Senhor, de nos alegrarmos em Deus. Então, esse deleite, que é a essência do crescimento espiritual, é uma ordem que Deus nos dá, é um imperativo que Deus nos oferece através da sua palavra. Mas não só isso. Em segundo lugar, uma segunda observação dentro desse item, é que essa alegria, meus irmãos, essa satisfação, minhas irmãs, que nós devemos ter em Deus, ela só é desenvolvida através da palavra do Senhor. Mais uma vez, o conhecimento. Veja como o conhecimento é importante. Veja como nós aprendermos de Deus é fundamental, porque quanto mais eu aprendo quem é Deus, quanto mais eu aprendo o que faz Deus, mais essa alegria que vem dele vai transbordar na minha vida. Tudo isso depende do conhecimento de Deus, tudo isso depende do nosso conhecimento do Senhor. E quem falou isso? O próprio Cristo. Veja, por exemplo, João capítulo 15, versículo 11. João capítulo 15, versículo 11.
João 15, versículo 11. Cristo assim nos diz: veja, tenho-vos dito estas coisas, com que objetivo? Para que o meu gozo esteja em vós. E que gozo é esse? Cristo ele fala: e o vosso gozo seja completo, para que a gente não precise mais de nada para nós nos alegrarmos. De que Cristo havia falado antes do versículo 11? Dessa relação íntima que nós temos, né? Tanto é que ele fala da parábola da videira e dos ramos, mostrando que ele, Cristo, é a videira e que nós, os crentes, somos os ramos, que nós temos essa ligação vital, essa ligação espiritual com Cristo. Então, essa verdade da união que nós temos com o Senhor, ela serve para isso. Para quê? Para que nós nos alegremos, para que o gozo de Cristo, a satisfação de Deus esteja em nós. E esse gozo, essa satisfação, não é qualquer alegria, mas é uma alegria completa, de sorte que você não precisa mais de nada na sua vida. Isso é o que diferencia, meus irmãos, a vida do cristão. Isso é o que diferencia, minhas irmãs, a vida da pessoa que é crente. Ela se satisfaz em Deus completamente. Se vierem outras coisas, beleza, foi além do pacote. Mas o que ela já tem na vida, já lhe faz uma pessoa feliz. E o que é que ela tem na vida? Deus, o Senhor, sua salvação, sua presença, sua direção, seu Espírito, enfim, tudo que nós temos em Cristo Jesus. Então, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, são as Escrituras Sagradas que infundem, colocam esse gozo no nosso coração, e conforme Cristo aqui falou, é um gozo completo. Você não precisa de mais nada, você não precisa de mais ninguém. Outro livro muito bom, de MacArthur Júnior, Nossa Suficiência em Cristo, fala também um pouco acerca disso, fala também um pouco acerca desse assunto, de você ter em Cristo aquilo que é suficiente, aquilo que é bastante para a sua vida. Nossa Suficiência em Cristo, MacArthur Júnior, ok? Então, são essas, pelo menos, as duas observações que eu queria trazer quanto à questão do deleite espiritual. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não pode esquecer, e a gente precisa sempre fazer esse alerta, que nós corremos risco, ao longo da nossa vida cristã, de perder a apreciação, de perder o apetite, de perder a nossa satisfação por Deus. Isso pode acontecer, e via de regra, isso acontece quando nós perdemos o desejo pela sua palavra, uma vez que é através da palavra que a gente tem o gozo de Cristo no nosso coração. Se você perde o desejo da palavra, automaticamente esse gozo também será perdido no seu coração. Por isso a necessidade que a gente tem de estar em constante contato com a palavra, de procurarmos cada vez mais o conhecimento de Deus, porque se isso não acontece, a gente vai desvanecendo quanto à questão da nossa alegria, quanto à questão da nossa satisfação no Senhor, e é um perigo que nós corremos ao longo da nossa existência aqui na terra. Se não bastasse esse fato, há também um segundo, quando nós amamos o mundo aqui no sentido de valores. Então, quando você abraça os valores que são contrários a Deus, quando você abraça os valores que são contrários ao Senhor, naturalmente, o seu deleite em Deus, ele tende a se arrefecer, ele tende a diminuir, e se você não tiver cuidado, talvez ele até acabe. Por isso, o cuidado que nós devemos ter com o quê? Com a nossa vida, de desejarmos a palavra do Senhor, de buscarmos cada vez mais essa palavra na nossa vida, de nos alegrarmos nela, para que assim, caso nós adoecemos espiritualmente, a gente possa voltar ao nosso primeiro amor. É isso que a Bíblia fala. Foi essa a recomendação que Cristo fez a uma das igrejas lá no Apocalipse. Abram, por favor, aí, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículos 3 e 4. Foi um conselho à igreja de Éfeso. É interessante, sabe? Porque quando você olha do versículo 1 até o versículo 7, ele fala, né, para a igreja de Éfeso, ele faz menção a muitas coisas positivas que aquela igreja tinha, sobretudo porque era uma igreja firme, doutrinariamente falando. Era uma igreja firme, doutrinariamente falando. Mas havia um problema naquela igreja. E que problema era esse? A questão do seu deleite, do seu amor por Deus havia esfriado. E aí é recomendado àquela igreja que ela voltasse ao primeiro amor. E nós temos a necessidade
constantemente na nossa vida, de estarmos voltando ao primeiro amor, sobretudo quando o nosso deleite em Deus ele vai esfriando o nosso viver. Olhem só, Apocalipse capítulo 2, versículos 3 e também o versículo número 4. E o versículo 5, ele fala: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja segura, doutrinariamente falando, chegava a suportar sofrimento por causa do evangelho, mas o amor em relação a Deus havia o quê? Esmorecido. Veja como é complexa, né, a vida cristã, né? Ela é muito integrada. Então às vezes você pode ir bem numa área e não ir bem em outra. Daí a necessidade que a gente tem de avaliar todas as áreas da vida cristã para saber se todos estão bem, né? Se todos estão satisfatórias, porque você pode evoluir muito em uma e aí não ter o envolvimento devido em relação à outra, e isso é um problema. Aqui no caso da igreja de Éfeso, eles eram seguros doutrinariamente, seguros na doutrina, mas havia perdido o amor por Deus, esse primeiro amor que faz com que nós cada vez mais busquemos ao Senhor, dá aquela disposição, como a gente vê com uma pessoa quando ela é nova convertida, ela está ali a mil. Então, infelizmente, ao longo do tempo, quando a gente não cultiva a nossa vida de santidade, quando a gente não se desenvolve espiritualmente, a tendência natural é que a gente vai esfriando, e a gente observa isso na prática. Então, era o que acontecia. E veja, versículo 5, veja: lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí tem a advertência: senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, necessidade da gente se arrepender e voltarmos ao nosso primeiro amor. Aqueles primeiros dias em que o fervor era a característica ali visível da nossa vida, onde a gente não perdia nada em relação a Deus, estávamos sempre presentes aos trabalhos, onde a gente lia diariamente a palavra, onde a gente procurava conhecer cada vez mais de Deus. Essa não é a nossa experiência quando a gente nasce novo? Sobretudo quando a gente vem de uma realidade do mundo, é completamente diferente, é uma nova vida. Então você se apega, mas aí vai passando o tempo, você não tem o devido zelo com as coisas espirituais, o mundo ele vai lhe influenciando, o desejo pela palavra vai sendo cada vez mais diminuído, e aí o seu amor naturalmente ele tende a esfriar. E aí eu retomo, daí a necessidade de nós crescermos espiritualmente, porque quando isso acontece, o nosso deleite em Deus, o nosso deleite pelas coisas espirituais, ele se aprofunda cada vez mais. Ok, meus irmãos? Então, qual é a essência do crescimento espiritual? O maior conhecimento das coisas espirituais. Qual é a essência do crescimento espiritual? Um profundo deleite pelas coisas espirituais. Mas não só isso. Em terceiro lugar e último, qual é a essência do crescimento espiritual? Um aumento na nossa fé. Um aumento na nossa fé. Crescimento espiritual e aumento na fé são duas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, inseparáveis. Inseparáveis. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você fortalece a sua fé em Deus, mais você fortalece a sua fé no Senhor. A fé é um dom de Deus? Sim. Quando você olha Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé, ela não vem de nós. Paulo, ele conclui, ela é dom de Deus. Isso é um fato inegável, está ensinado nas Escrituras Sagradas. Contudo, uma vez que essa fé, ela é real na nossa vida, uma vez que nós experimentamos esse conhecimento, essa confiança, melhor dizendo, no Senhor, existe a necessidade, irmãos, existe a necessidade, irmãs, de nós cada vez mais fortalecermos a nossa fé em Deus. Quando nós tratamos corretamente a nossa vida cristã, quando nós procuramos aprofundar a nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento com o Senhor, que são evidências do nosso crescimento espiritual, quando isso acontece, a nossa fé também é fortalecida. Então, a fé, todos nós temos. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Temos a consciência
de que a obra de Cristo é suficiente para pagar o preço dos nossos pecados e por nos dar a segurança da vida eterna, da salvação. Mas aí, quanto mais eu me achego em Deus, essa confiança ela aumenta, essa confiança ela se fortalece, essa confiança ela se enraiza no nosso coração e cada vez mais ela nos torna pessoas inabaláveis na confiança e na esperança no Senhor. Veja o que a palavra de Deus nos fala acerca disso. Abram por favor aí, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. É bom ter fé? Não resta dúvida. Agora, a gente tem que procurar fortalecer essa fé, para que a nossa fé não seja como a fé de Guiné, né? Estou fraco, porque aí quando chega, meu amigo, a primeira tribulação, a gente arranca a cabeça, os cabelos da cabeça, entendeu? Se desespera, pragueja, blasfema, eita, aí vira um desmantelo completo. Então, a gente precisa cultivar essa fé, fortalecê-la, porque ela é fundamental para a nossa vida e para a nossa carreira cristã, porque não é fácil, e existirão momentos onde essa fé ela vai ser exigida de nós, para que a gente possa ter a confiança devida no Senhor, a confiança devida em Deus. Veja aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: irmãos, Paulo dirigindo aqueles irmãos de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 1, 3. Cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo. Veja agora, o motivo de Paulo agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos, porque era justo fazer isso. Mas por que ele fazia isso? Qual era a razão? Qual era o motivo? Ele fala aqui, continuidade do versículo: pois a vossa fé faz o quê? Cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai. Os irmãos de Tessalônica, eles viviam aquilo que a gente pode falar de ascendente espiritual. Quando você está subindo, quando você está crescendo. E aqui Paulo menciona pelo menos 2 aspectos nos quais a gente vê essa ascendência espiritual daqueles irmãos. Quais eram os 2 aspectos? Quais eram as 2 virtudes que se desenvolviam cada vez mais na vida deles? Quais eram? A fé e o amor. Então não era aquela fé que regredia, não era aquele amor que retornava, não era aquela fé que estava estagnada. Não. Paulo aqui fala, ela cresce sobremaneira, ela cresce de maneira espantosa. Então Paulo percebeu isso na vida daqueles irmãos, ele reconheceu esse ponto positivo na existência deles, e aí ele agradece a Deus por isso estar acontecendo na vida daquelas pessoas. Quando você olha os escritos que Paulo faz às igrejas, você observa que em relação ao crescimento na fé, salvo engano, ele só faz essa observação aqui aos Tessalonicenses. Os outros não tinham fé? Tinham, mas a fé deles não estava crescendo sobremaneira como a fé dos irmãos da igreja em Tessalônica. E não era fácil não. Quando você vai ver a fundação do trabalho, Atos capítulo 17, você vai ver que os irmãos de Tessalônica, eles foram perseguidos, tanto é que Paulo, ele foi obrigado a fugir de lá, senão ele era assassinado. Então, eles receberam o evangelho, sob condições, humanamente falando, desfavoráveis, tribulação, perseguição, mas parece que o efeito foi contrário, né? Quanto mais eles eram atribulados, mais a fé crescia. Quanto mais eles eram pressionados pelos inimigos do evangelho, mais a fé deles se fortaleciam. Então isso é uma coisa interessante. Isso mostra que eles estavam crescendo espiritualmente, por causa desse crescimento na fé que existia na vida deles. Volte um pouco mais, 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 15. Segundo aos Coríntios 10, 15. Paulo também fala disso, faz essa referência quanto aos irmãos, aqui também, de Corinto, a fé deles estava crescendo.
Veja o que diz aqui. Paulo está defendendo a autoridade apostólica do ministério que ele havia realizado entre os irmãos, e dentro dessa defesa ele faz menção a esse aspecto, questão do crescimento da fé deles. Olhem só, versículo 15, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, veja, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Então, se a fé dos coríntios se desenvolvesse, crescesse, então o trabalho de Paulo, de certa forma, teria tido êxito, né? E ele seria reconhecido nesse sentido, porque o trabalho dele não tinha sido em vão em relação aos irmãos. A palavra que foi ali semeada foi recebida pela fé, e essa fé estava crescendo. Então, isso nos chama a atenção para esse fato, meus irmãos. Que fato? A necessidade que a gente tem de fortalecer ou crescer a nossa fé, e quando isso acontece, nós estamos crescendo e crescendo espiritualmente. Na verdade, quando você olha a atividade apostólica, você chega justamente a essa conclusão. Que conclusão? Que o trabalho apostólico, sobretudo o trabalho de ensino da palavra, ele visava isso, que os irmãos cada vez mais fortalecessem a fé deles, fortalecessem sua confiança no Senhor. Então, dentro do seu ministério, Paulo ele tinha essa preocupação. Ele chegava num determinado local, apresentava o Evangelho, as pessoas abraçavam o Evangelho, experimentavam da fé salvadora. Paulo se dirigia para outro local, depois ele retornava, fortalecendo a fé dos irmãos. Então veja que ele tinha esse cuidado, não só na implantação da palavra, mas também no desenvolvimento espiritual das pessoas para as quais ele estava ali pregando o Evangelho. Veja o testemunho que nós encontramos em Atos dos Apóstolos quanto a isso. Abram, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Atos 16, versículo 5. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Assim, as igrejas eram fortalecidas aonde? Na fé. E dia a dia aumentavam em número. Veja que você observa até uma consequência aqui, né? Quando as igrejas elas se fortaleciam na fé, elas cresciam. Conforme o Reginaldo destacou aí, esse crescimento era um crescimento contínuo, dia a dia. Veja quando a igreja está sadia. Veja quando a igreja ela cresce espiritualmente. Veja que é uma igreja que se fortalece na fé. E não é uma fé que fica experimentada em si mesma, mas é uma fé que faz com que os cristãos se desenvolvam e se multipliquem, cresçam, no sentido de chamar outros cristãos. Eu acho interessante porque essas dádivas espirituais que a gente olha na palavra, elas nunca são um fim em si mesma, no sentido de você ficar só apresentando por apresentar. Elas geram efeitos, e via de regra são efeitos de crescimento. A gente vê isso sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quanto mais você tem fé, quanto mais uma igreja passa a ter fé, ela será uma igreja sadia e ela se desenvolverá. O contrário também é verdade. Se ela for uma igreja enferma, cuja fé esteja afetada, abalada, o seu crescimento também será prejudicado. São os dois caminhos de uma mesma via, certo? As duas mãos, melhor dizendo, de uma mesma via, certo? Então, meus irmãos, crescimento espiritual e aumento da nossa fé são duas coisas inseparáveis. E aí, quando você olha a palavra de Deus, você aprende que a Bíblia, ela nos convoca, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, a progredirmos cada vez mais na nossa fé. A exemplo que nós vimos no item anterior, da satisfação em Deus, não é alguma coisa opcional, não. Se você tem fé, se você experimenta da fé salvadora, o que é que Deus quer que você faça? Que essa fé possa se fortalecer e crescer cada vez mais. Ele não quer que nós possamos ficar estagnados na nossa confiança com Ele, não, muito pelo contrário, que possamos desenvolvê-la, progredir, crescer nesse sentido. E onde é que a gente encontra isso? Na palavra, meus irmãos. Vejam aí, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6.
Colossenses 2,6. Colossenses 2,6. 6 e 7. Diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A gente recebe Cristo através de quê, meus irmãos? Conforme Efésios 2,8 que eu já falei. Mediante o quê? A gente não recebe a Cristo pela fé? Não é isso? Para que você possa ser salvo, você tem que abraçar Cristo com os olhos da fé. Então, qual é a ordem de Paulo? Se a gente recebe Cristo pela fé, a gente deve fazer o quê? Andar nele, em Cristo Jesus, também pela fé. Então, não só é a fé no passado, não. É a fé no presente. É a fé no futuro. Até o momento em que nós nos depararmos com a nossa condição eterna. Até lá, meus irmãos, Deus quer que nós aumentemos na nossa fé. Veja, versículo 7. Nele, em Cristo, radicados, enraizados e edificados e confirmados em quê? Veja, na fé. Na fé. Veja aí, a fé fortalecida, tal como fostes instruídos, e agora, crescendo em ações de graças. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa, né? Isso é o que é vida cristã, meus irmãos. É você estar se enraizando na fé, se fortalecendo na fé, e isso vai dar o quê? O crescimento. Se você pega uma árvore, por exemplo, qualquer árvore que é alta, uma sequoia, por exemplo, e que é robusta, via de regra, o mesmo tamanho que ela tem para cima, ela tem para baixo. Porque se uma árvore não tem uma raiz muito extensa, muito grande, a tendência é ela fazer o quê? Porque não aguenta a estrutura. Assim também somos nós. Se a nossa fé não for bem enraizada, e se a raiz não se alastrar assim por dentro do terreno, se espalhar assim, a gente cai. E às vezes é por isso que muitos caem. Por quê? Porque a fé não está enraizada como deveria estar. Eu me lembrei agora de um pé, de castanhola que tinha na frente da casa do meu pai, 40 anos, 40 e poucos anos, tinha a minha idade. Deu um trabalho para tirar, teve que cavar, puxar, quase que levou a metade da rua. Por quê? As raízes estavam espalhadas. É diferente quando você pega um matinho, quando você puxa assim, puxa com a mão, fácil demais. Por quê? Raiz pouca, negócio frágil. Então, isso serve para ilustrarmos essa questão da fé. É o que Paulo fala aqui. Essa convocação que Deus nos faz. Para quê? Para que cada vez mais possamos confiar nele, ter os nossos olhos postos no perdão dos pecados que Cristo adquiriu por nós, termos Cristo como fonte do nosso suprimento, não só físico, mas também espiritual, receber de Cristo o vigor que nós precisamos para viver a vida que Deus ele requer de nós. Tudo isso é fé na prática, meus irmãos. É você ter a sua consciência fortalecida, que a obra de Cristo é suficiente e que foi suficiente para pagar o preço dos nossos pecados. É você ter a límpida consciência de que em Cristo você tem a fonte de tudo aquilo que você precisa, as virtudes de tudo aquilo que você necessita. Para quê? Para crescer na sua vida com Deus, para crescer na sua vida com o Senhor. Isso é que é fé na prática. E essa fé que deve ser desenvolvida, crescida e aumentada cada vez mais. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa aqui relatar um fato que é também importante. Ou seja, apesar do crescimento na fé ocorrer pela ação divina, porque é Deus que infunde essa graça no nosso coração, nós não devemos ficar afastados nesse processo. Eu vou repetir: apesar do crescimento da fé ser um resultado da ação direta de Deus na nossa vida, infundindo essa confiança no nosso coração, nós não devemos ficar afastados nesse processo. Via de regra, a gente não se desenvolve na fé porque sempre fica justificando. É porque Deus não me deu muita fé, porque Deus não me deu muita confiança, por isso que eu sou assim. Não necessariamente. Aqui existe a sua responsabilidade também. Que responsabilidade? De você clamar cada vez mais para que Deus possa estar implantando essa fé no seu coração. Veja qual foi
o pedido que os discípulos fizeram a Cristo, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 5. Essa é a oração que a gente deve fazer, e deve fazer constantemente na nossa vida. Qual foi a oração? Abram aí, Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Você diz assim: eu não estou crescendo na fé, e também não faz nada. Pensa que ela vai cair do céu. Ela vai cair do céu, porque vai ser dádiva divina. Mas existe uma condição que Deus ele exige de nós, naquilo que a gente pode fazer nesse processo. E todos nós podemos nos envolver nesse processo. Nosso irmão Kenny até falou um pouco disso, sexta-feira passada, na parte introdutória da reunião de oração, usando o exemplo de fé de Cristo lá em Mateus, da figueira. Lucas 17, versículo 5. Olha só o pedido aqui que os discípulos fizeram, e que é o pedido que a gente deve fazer a Deus. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, qual foi o pedido? Aumenta-nos a fé. Se a fé é um dom divino, eu não posso desenvolvê-la por mim mesmo. Se é Deus quem dá, qual a obrigação que eu tenho? Pedir. Vai custar o quê? Nada. Então, é isso que Deus ele requer de nós. Peçamos, clamemos, supliquemos para que Ele possa estar infundindo no nosso coração essa fé. Agora, como eu sempre gosto de avisar a Aline, né? Tem um porém nesse processo. Viu, Aline? Tem um porém nesse processo. Quando você pede fé, a fé vai vir. Mas também virão as provações para provar a sua fé. Que assim é muito bom, né? Como é que você vai atestar que vai ter a fé verdadeira ou não? É a mesma coisa como você pede amor a Deus. Você pede amor, que Deus conceda mais graça, que você seja uma pessoa mais amorosa, mais perdoadora. Vai chegar cada carne de pescoço, meu amigo, que vai provar a sua fé e seu amor, que não está no gibi, mas tem que acontecer, porque faz parte do processo do aprendizado. Tem que acontecer, porque vai ser a forma mediante a qual Deus avaliará, e você também vai avaliar se de fato você experimentou esse aumento no amor, no perdão, enfim, as duas coisas acontecem juntas. Mas nem por isso a gente deve ficar desestimulado, né? Porque às vezes as pessoas vão para outro extremo e dizem: não, eu vou lá pedir fé a Deus. Se eu pedir fé a Deus, aí que vai vir tribulação, vou nada. E é assim, aí você vai ficar sempre um nanico na fé. É o preço que a gente vai pagar, vamos assim dizer, entre aspas, né? Porque essas coisas elas fazem parte da nossa vida, não tem como a gente fugir. Então Deus quer que nós cresçamos na fé, e essa fé vai ser desenvolvida, crescida, e a gente vai avaliar que ela vai de fato estar crescendo mediante as provações. E a gente manter a nossa confiança em Deus, manter a nossa confiança no Senhor. E a gente deve, além disso, de pedir a Deus essa fé, a gente deve cada vez mais se alimentar da palavra e confiar na palavra, porque na medida em que nós confiamos na palavra, Deus também vai infundindo fé no nosso coração. Foi o texto que nós lemos agora há pouco, na leitura devocional. Abra mais uma vez aí, Mateus 14. Não tinha nada programado, viu? Foi tudo providência. Mateus capítulo 14. Deve ser o comportamento que nós devemos evitar. Mateus 14. Estou já terminando, viu, meus irmãos? Mateus 14, versículos 29 e 30. Pronto, vai dar certinho, faltam 10 minutos. Então, qual é a situação aqui? Cristo andando sobre as águas. Até então, ninguém tinha feito isso antes. Somente Cristo, na história da humanidade. Ele tem um controle da natureza. Afinal de contas, a natureza foi criada mediante a sua atuação. Então, ele pode fazer o que quer na natureza. Aí, olha só o que Cristo fala. Porque Pedro pede, né? Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Aí chega no versículo 29. Ele disse, no caso Cristo, vem. A palavra de Cristo ordenou a Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então ele confiou naquele momento na palavra de Cristo. Porque se ele não tivesse confiado, meus irmãos, ele não tinha nem descido do barco. Naquele momento ele confiou. Atentou para a voz de Cristo, atentou para a palavra de Cristo e desceu. Às vezes a gente fica criticando Pedro, né? Porque depois ele desfaleceu e afundou. Mas aqui para nós, será que você descia do barco também? Só com a voz de Cristo, venha. Então, naquele primeiro momento,
ele depositou a confiança em Cristo, mas infelizmente ele não perseverou. E aí o que é que acontece? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, a sua confiança na palavra, ela não se manteve o quê? Contínua. Começou bem, mas não progrediu. Começou bem, mas não continuou. E aí Pedro afundou. E às vezes o que acontece conosco, meus irmãos? A gente tem que se apegar à palavra e continuar se apegando à palavra e perseverar no apego à palavra. Porque se você pega, mas depois solta, a sua fé não vai ser trabalhada. Não vai ser trabalhada. Então, por isso há essa necessidade. Por isso há essa carência nas nossas vidas. E Deus estará sempre trabalhando, uma vez que isso nós fizermos, para que essa fé ela possa de fato ser desenvolvida no nosso viver, para que a gente possa ter mais firmeza nas verdades e nas promessas de Deus, para que a gente possa se desprender da nossa confiança própria, para que a gente possa cada vez mais ser diligente em relação aos nossos deveres. Tudo isso também são formas de nós fortalecermos a nossa fé, nos firmar nas verdades e nas promessas de Deus, nos desprender da nossa confiança própria e da nossa autossuficiência e cada vez mais ter diligência na nossa obediência a Deus, obediência ao Senhor. Na prática é assim, que pela graça a gente se desenvolve na fé. Então, o que foi que nós vimos? Em essência, o crescimento espiritual, ele envolve pelo menos esses 3 aspectos. É um aumento no nosso conhecimento das coisas espirituais, é um aumento no nosso deleite das coisas espirituais e é também um aumento na nossa fé em Deus, fé no Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, é tão necessário a gente se desenvolver na graça, porque é somente quando a gente se desenvolve na graça que essas coisas, de fato, elas se tornam realidade na nossa vida. E a gente vai viver aquilo que Cristo nos prometeu, lá em João, capítulo 10, versículo 10, a parte B desse texto. Porque lá Cristo disse que veio para que nós tivéssemos vida, mas não qualquer vida. Cristo disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância na prática é vida de crescimento espiritual. Quando você conhece mais a Deus, quando você se deleita mais no Senhor, quando você confia mais nele, isso é o que é vida abundante. É por isso que quando nós compreendemos a essência do crescimento espiritual, que ele envolve todos esses fatores, a gente se dispõe cada vez mais a nos desenvolver, ou a nos envolver, melhor dizendo, nesse processo, porque ele é bom, ele faz com que nós experimentemos um maior conhecimento de Deus, ele faz com que nós experimentemos um deleite maior no Senhor, ele faz com que nós confiemos cada vez mais em Deus. E qual é o crente que não quer essas coisas na sua vida? Qual é, meus irmãos? Qual é o crente que não quer conhecer mais a Deus? Qual é o crente que não quer ter mais prazer no Senhor? Qual é o crente que não quer confiar mais em Deus? Se é uma pessoa numa situação como essa, eu fico duvidando se de fato ela foi salva. Se de fato ela foi salva. Porque foi para isso que Cristo nos salvou. É essa, conforme nós falamos, a vida e a abundância que Cristo nos prometeu. E é isso que acontece quando nós estamos crescendo e crescendo espiritualmente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vale a pena se envolver nesse processo. Vale a pena se envolver nos processos do crescimento espiritual. A gente vai estudar um pouco mais adiante como é que isso acontece, os meios, os caminhos que a gente deve percorrer. E aí a gente vai ver como isso é bom, como isso é positivo, como isso é propício para cada um de nós. E aqui eu queria chamar a atenção, pelo menos, de 2 pontos para a nossa reflexão. 2 pontos para a nossa reflexão. Primeiro ponto: qual tem sido, meu irmão, minha irmã, a intensidade da nossa satisfação em Deus? Em que nível você está se alegrando no Senhor? Se fosse avaliado de 0 a 10, qual seria a nota que você daria para a sua satisfação em Deus, para a sua alegria no Senhor? Qual seria? Qual seria? Pergunte isso para você mesmo. Em segundo lugar, a fé que nós temos em Cristo, hoje
ela está mais forte do que a que nós tínhamos ontem? A fé que nós temos em Cristo hoje, ela está mais forte do que aquela que nós tínhamos ontem? Porque a nossa fé ela tem que crescer a cada dia. Amanhã tem que estar um pouco mais forte, depois de amanhã ainda mais, e assim sucessivamente, para que a gente possa realmente experimentar e de fato ver o que é esse crescimento na graça na nossa vida. Então, duas perguntinhas básicas para a gente poder refletir sobre nosso viver, particularmente falando, avaliá-lo e ver naquilo que nós podemos melhorar na nossa vida. Em que intensidade estamos experimentando satisfação em Deus, e a fé que nós estamos depositando em Cristo de ontem ou de hoje está mais forte do que a de ontem? Então, são perguntas básicas e práticas que avaliam de certa forma a nossa vida com Deus. Ok, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Ele seja gracioso conosco e que Ele nos dê todos esses privilégios que nós vimos semana passada e hoje, que são evidências claras, transparentes do nosso crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Amém.